se encontrar aqui nesse lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá do fundo algo que o mundo não tem, alegria de poder dizer que maravilha é ser um filho de Deus. Abre teus braços ao Pai de amor e vê que Ele te ama. Lança fora a tristeza e não olhes para trás. Sorri, é bom demais. Sorri, é bom demais. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham nesta manhã de domingo, para juntos rezarmos o nosso último dia do novenário de São Pelegrino Laziosa. Que possamos nesta manhã de domingo, com o coração grato a Deus por tudo que Ele realizou neste novenário, voltarmos para agradecer. Igual aquele homem que foram curados 10 da lepra, somente um voltou para agradecer. Mas o voltar dele para agradecer não foi simplesmente o fato de agradecer. Foi para dizer a Jesus: Senhor, eu já dei o corpo que eu tanto quis. Agora o que tu queres que eu faça com este corpo? Aquele homem tinha muitos planos, muitos sonhos, para quando o dia ficasse curado, realizar. Mas quando ele se encontrou com um homem chamado Jesus, ele volta para dizer: o meu corpo é todo teu. Então, com esse desejo de voltar para agradecer ao Senhor, iniciemos este momento de oração, invocando a Trindade Santa, cantando: em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer, te adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer, te adorar. Estamos aqui, Senhor, Deus trino de amor. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor, a unção e a força do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos salve no amor de Cristo. E unido neste amor, nos coloquemos diante do Senhor e peçamos perdão de nossos pecados. Quero confessar a Ti, Ilumina minha alma, eu reconheço que sou pecador. Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Kyrie eleison, Christe
perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, redeira de Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu próprio veneno. São Pelegrino confiou e se entregou. Eu também confiarei e me entregarei. São Pelegrino, intercedei. Por minhas enfermidades corporais e espirituais. Intenção do dia. Neste último dia de novena, vamos agradecer as bênçãos e as graças que todos os dias recebemos de Deus. Hoje é o dia da gratidão. Não vamos pedir nada, somente agradecer a Deus por tudo que de bom nós recebemos do seu misericordioso coração. O sentimento mais nobre de um ser humano é o de agradecer. Tudo é dom de Deus. Nossas vidas estão em suas mãos. Oremos. Senhor Jesus, ao terminar nossos 9 dias de novena, queremos imensamente agradecer todo o seu amor, carinho, proteção. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pelo ar, pelo sol que nos aquece, pela chuva que molha a terra, por toda a criação, por minha família, pelos meus amigos, pela fé, pelo conforto espiritual e pela certeza que não estamos sozinhos nesta luta pela vida. Por tudo isso, obrigado, Senhor. Então, meu querido, minha querida, você que nos acompanha nesta manhã, hoje é o dia da gratidão. Hoje é o dia que nós estamos aqui para agradecer ao Senhor por tudo de bom. Por isso, nesse momento, ouvindo esta oração em forma de canção, nos coloquemos diante de Jesus e coloquemos diante dele toda a nossa gratidão, todo o nosso amor. Por isso, cantemos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo
o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Hoje, no livrinho do novenário, nós sempre partilhamos aquele Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de 11 a 19, que diz que 10 leprosos foram ao encontro de Jesus, pararam a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E a palavra diz que Jesus viu e ouviu e mandou que eles fossem se apresentar ao sacerdote. E a palavra também nos diz que quando eles caminhavam, um deles notou que estava curado, e vendo curado, voltou para agradecer a Deus. Lançou-se aos pés de Jesus e agradecia de alta voz. Jesus pergunta: cadê os outros 9? Não foram os 10 os curados? E ontem eu rezando sobre esta palavra, me veio uma frase de São João Bosco, que diz assim: quem se preocupa muito com o seu corpo e pouco com a sua alma, acaba caindo nos braços dos demônios. Quem se preocupa muito com seu corpo e pouco com sua alma, acaba caindo nos braços do demônio. Aí eu liguei estas palavras de São João Bosco com os 9 que não voltaram, que estavam preocupados com o corpo, com a lepra, e perder aquilo que este que voltou recebeu, que Jesus disse: vai, tua fé te salvou. Aquele homem somente não recebeu a cura do corpo, mas a salvação. Por que estou dizendo isso? Porque nós vemos muito isso nos dias atuais. As pessoas se preocupando com o corpo, e ter um corpo malhado, um corpo sarado. Nada contra. Mas se nós formos prestar atenção ao que São João Bosco diz, que nós nos preocupamos muito com o corpo e pouco com a alma, infelizmente vai acontecer o que ele falou, não sou eu. Palavra de São João Bosco: quem se preocupa muito com o corpo e pouco com a alma, acaba caindo nos braços do demônio. E as academias hoje estão superlotadas. As igrejas. Eu me escandalizo com os seres humanos que não voltaram para agradecer a Deus. Pessoas que tiveram Covid-19, foram entubadas, foram internadas, passaram mal, caminharam à beira da morte, e o Senhor curou. E essas pessoas, muitas delas, não voltaram para agradecer. Então que possamos prestar atenção no que São João Bosco nos fala e mudar. Vamos nos preocupar de hoje em diante com a nossa alma. Sim, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que ir ao médico, eu tenho que me alimentar bem, porque meu corpo é morada, é templo do Espírito Santo. Só que o corpo vai perecer, vai apodrecer. E a minha alma não posso e não pode se perder. Então, que nós possamos voltar como aquele leproso.
Mas nós vamos adentrar um pouco hoje, serei breve, lá, segundo Reis, no capítulo 5, versículos de 9 a 14. Reis, capítulo 5, versículos de 9 a 14, nos diz assim: Naamã chegou com seus cavalos e carruagem à porta em frente à casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou este recado: vá, lave-se 7 vezes no Rio Jordão, que sua pele voltará ao normal. Você ficará como uma criança. Naamã se irritou e saiu dizendo: eu pensei que ele iria sair e vir até mim, que de pé iria invocar o nome de seu Deus. Depois iria passar a mão no lugar e assim me tirar a lepra. Por acaso, os rios de Damasco, o Abana e o Fafá não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia lavar-me neles para ficar limpo? Virou-se e já estava indo, quando seus servos se dirigiram a ele e disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse mandado fazer algo grandioso, certamente o Senhor faria, não é? Agora, entretanto, o que ele mandou é isto: lave-se e você fica limpo. Naamã então desceu e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Como o homem de Deus havia dito, sua pele tornou-se igual à pele de uma criança. Ficou limpo. Palavras do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero hoje te levar a estes mergulhos nesta manhã. Vamos? Deus te pede tão pouco. Vejamos. O profeta manda que Naamã mergulhe 7 vezes. Naamã fica irritado, bravo. Porque Naamã, como muitos de nós queremos ouvir e queria ver Deus em Jesus Cristo se revelar de uma forma estupenda. Ele queria que o Senhor saísse, Eliseu saísse e clamasse o nome de Deus, fizesse uma oração, mas não. O profeta Eliseu manda que Naamã simplesmente mergulhe nas águas. Ele fica bravo, Mas só o que tocou no coração de Naamã não foi o que o profeta Eliseu primeiramente falou, mas sim o que o servo de Naamã falou. Meu Senhor, se o homem de Deus tivesse em você fazer uma coisa grandiosa, por exemplo, se o homem de Deus tivesse você, manda você pular de uma árvore bem alta, uma coisa bem difícil, você não faria? Aí Naamã respondeu: sim, faria. Mas ele pediu tão pouco, mergulhe. Então, no primeiro momento, muitas vezes, a pregação de um pregador,
A homilia de um padre, de um leigo, não toca o teu no meu coração. Mas muitas vezes uma canção que o Ministério de Música canta, uma acolhida quando você chega na igreja, toca o teu coração. Padre Léo dizia sempre isso. Muitas vezes a minha pregação não toca ninguém, mas quando o Ministério de Música canta uma canção, aquela pessoa sente-se tocada por Deus e muda de vida. E aconteceu com Naamã. O que o servo dele, que conhecia ele muito bem, conheceu o estresse de Naamã, disse: meu Senhor, vá, é tão simples. Então vejamos, no primeiro mergulho, Naamã recebe a cura do orgulho. Com certeza esse homem era muito orgulhoso. Com certeza ele queria ser o bambambam da história. Neste momento, é despido do prestígio, da autoridade, começa a tirar a lepra que estava dentro dele, recebe a graça da humildade, despojou-se do seu autoritarismo, entrou para o primeiro banho e recebe a humildade. E é isso que nos falta. Naamã, quando foi falar com Eliseu, né? Ele, o homem de posse, uma autoridade da época, pensou que Eliseu vinha curvar-se a ele. A autoridade mandava fazer, desfazer, as pessoas obedeciam. Então ele recebe primeiro a cura do orgulho, recebe a humildade. E muitas vezes nos falta isso, ser humilde. Acima de tudo, sermos humildes diante do Senhor, contar nossas fraquezas. No segundo mergulho, ao entrar nas águas do Jordão, olha para o seu corpo e vê que continua leproso. A lepra do corpo estava viva, mas recebe a segunda cura, a cura da desobediência. Quanto de nós somos desobedientes a Deus? Não cumprimos com os seus mandamentos, não obedecemos os seus mandamentos. Recebeu a segunda cura, o dom da obediência. Ao entrar na água pela segunda vez, vê seu corpo com a lepra, mas a lepra da desobediência sai. Lepra essa que muitos de nós carregamos. Queremos o milagre, mas não obedecemos aos mandamentos de Deus. Queremos o milagre, mas não obedecemos os mandamentos. Tão simples, hoje, domingo, não ir à missa, hoje é pecado gravíssimo. Não obedecemos, mas queremos o milagre, queremos a cura, queremos a libertação, queremos a família perfeita como a de Nazaré. Queremos o milagre, mas não obedecemos o mandamento. No terceiro mergulho, já com o espírito de obediência e humildade, Naamã ainda vê seu corpo leproso, mas uma grande cura acontece. Ele vê que precisa cooperar com Deus. É o que muitos de nós necessitamos e precisamos pedir hoje. Senhor, dai-me a graça de ser cooperador com o teu reino. Cooperar para que o milagre aconteça na minha vida e a missa me confessar. Recebe e percebe que precisa cooperar com Deus. Cooperar com Deus quer fazer e realizar em sua vida. Entenda que nós temos a parte importante na realização do milagre, pois Deus não vai fazer tudo sozinho.
Sem a graça da cooperação não há milagres. Devemos colocar nosso ser aberto às graças de Deus. Cooperar com Deus que quer realizar em nós um milagre. Então eu preciso que eu coopere com Deus. Deus não pode fazer e ao mesmo tempo pode fazer, mas Ele quer que nós cooperamos com Ele. No quarto mergulho, Naamã vê seu corpo ainda cheio de lepra e não sabia como aconteceria a cura, mas dentro dele acontecia um grande milagre, uma grande cura. Naamã não mudou nada no seu corpo, mas recebeu entusiasmo. Quantas pessoas hoje que estão passando pelo processo do câncer perderam o entusiasmo, perderam a alegria pela vida, perderam a fé e a esperança. Naamã, no seu quarto mergulho, recebe e percebe que recebeu a graça do entusiasmo. Foi curado do desânimo, dessa lepra que carregamos, recebe a graça do entusiasmo. Dentro do coração, dentro de nós, deve-se haver um vigor divino de Deus, o ânimo. Lembre-se o que Jesus disse: tende ânimo, porque eu venci o mundo. Então você que se sente depressivo, depressiva, diante desse processo do câncer que você está vivendo, a palavra hoje que o Senhor te dirige é: tende ânimo, eu venci. Esse eu venci quer dizer, você também vai vencer. Peçamos a intercessão de São Pelegrino Laziose, para que possamos logo proclamar: em Cristo Jesus eu venci o câncer. Em Cristo Jesus eu venci a depressão, a ansiedade, os vícios. E no quinto mergulho, volta do seu banho e olha para o seu corpo, que continua leproso, mas já recebeu de Deus os dons da humildade, obediência, cooperação e entusiasmo. Recebe agora o dom da fé. Quanto de nós precisamos hoje receber este dom, o dom da fé? Tenha certeza que o milagre virá acontecer. Não vê o seu corpo curado, mas acredita que ficará totalmente curado. Recebe a cura da falta de fé e descrença. Quantos de nós não cremos mais em Deus? Acreditamos em tantas coisas do mundo. Buscamos, como dizia o saudoso Padre Léo, livro de autoajuda, mas não buscamos a ajuda que vem do alto. Padre Léo sempre dizia isso. A gente procura livro de autoajuda e não busca a ajuda que vem do alto. Até em determinado momento, o saudoso Padre Léo contou uma história que uma mulher chegou numa livraria e perguntou se tinha livro de autoajuda. E o vendedor foi lá, mostrou para ela o livro, e o título do livro era Resolva Todos os Seus Problemas. A mulher se encantou com o título do livro e perguntou ao vendedor: esse livro resolve mesmo todas as coisas da minha vida? O vendedor disse: todas eu não garanto, mas a metade sim. Ela fez vender 2.
Entendeu? Porque ela pensou, se um resolve a metade, dois resolve todos. E muitas vezes as pessoas procuram dois deuses. Não, só existe um Deus. Um único só que pode te curar, te libertar e te salvar. Não são dois. Então não busque mais livros de autoajuda, mas ajuda que vem do alto. E eu gosto de indicar um livro. A palavra de Deus. Aqui está o receituário da nossa vida. Tudo que nós precisamos está aqui, na dosagem certa. Nem a mais, nem a menos. É o que nós precisamos para sermos curados. Recebe a cura da falta de fé e descrença. Muitas vezes queremos as coisas de Deus, mas não queremos Deus. Quem tem fé quer Deus e não os milagres de Deus. Ter fé significa mudar de vida. Que adianta buscar as coisas do Senhor se a fé não me leva a buscar o Senhor? Muitas vezes acontece isso, queremos as coisas, queremos um milagre. Para muito Deus, Jesus, Filho, o Deus encarnado, é um supermercado. Estou precisando, vou lá buscar. Então, não podemos buscar as coisas de Deus se não queremos Deus. Fé é um relacionamento amoroso. Eu e Deus, Deus em mim. E isso basta, pois o mais Deus fará. Quando eu busco Deus primeiramente, o mais Ele fará. Não queira o milagre de Deus, queira o Deus de milagre. Queira o Deus. Queira nesta manhã ter um encontro pessoal com Cristo. Ao mais Ele fará. E caminhando para o sexto mergulho, Naamã mergulha pela sexta vez e ainda viu seu corpo leproso, mas recebeu o dom da perseverança. Você que perdeu a perseverança, você que não persevera mais na igreja, no seu grupo de oração, na sua comunidade, você que não reza mais seu texto, peça nesta manhã a graça da cura e peça a perseverança, persistência. Muitas pessoas vivem marcadas pela falta de perseverança e desiste das coisas de Deus, porque acha difícil, desiste da missão diante dos obstáculos da vida, não leva a tarefa que Deus confiou até o fim, alcançarem a vitória. Se nós levarmos as tarefas que Deus nos confiou até o fim, iremos alcançar a vitória. Este câncer que você está passando, esta leucemia, esta depressão, é uma tarefa que Deus te deu, Deus te confiou, para que você leve até o fim e receber a vitória. A vitória da tua família. Quanto a tua família busca Deus hoje, através de você, porque você está passando por esse processo do câncer? Quantas pessoas, tua família, já pediram oração? Reze por mim, reze por minha família. Lá em casa está tão difícil, reze. Então, se você levar até o fim, você vai receber a vitória. E agora? Naamã parte para o sétimo mergulho. Nesta manhã, assim como Naamã, muitos, se não todos nós, temos que descer pela sétima vez. O 7 é o número da perfeição.
É um número importante nas Sagradas Escrituras. Número de Deus, os 7 dons, 7 sacramentos. Ao mergulhar pela 7ª vez, Deus deu a vitória a Naamã. Hoje, quantos mergulhos me faltam para alcançar a vitória? A cura física, a cura espiritual. Para isso, é preciso que passamos pelo processo de conversão, para que se cumpra em mim o que Deus disse através de Jesus, que a sua carne torne-se como de uma criança. Hoje, quantos mergulhos te falta e me falta dar, para que nós tenhamos um corpo como de uma criança, como disse na palavra de Deus. Mergulha nas águas, que teu corpo se tornará limpo como o corpo de uma criança. E a água que eu falo é a água da vida, Cristo Jesus. A água como aquela samaritana, que o Senhor pede a ela, dai-me de beber. Ela questiona, como tu me pede, dai-me de beber? Como tu me pede? Se eu sou samaritano, não é nem para você dirigir as palavras para mim. E outra, nem o copo você tem. Aí Jesus diz, ai, se tu soubesse quem te diz, dai-me de beber, tu mesmo pediria, se eu te desse. É desta água que eu falo, água da vida, Cristo Jesus. Então hoje eu quero te levar, encerrando este novenário, a dar este mergulho que te falta. Talvez seja um mergulho para ser curado do orgulho, da falta de fé, da prepotência. Talvez seja esse mergulho de estar tão distante de Deus. Queira hoje aceitar, como Naamã aceitou, aquelas palavras do seu servo. Meu Senhor, o homem te pediu tão pouco. Jesus te pede tão pouco hoje. Simplesmente, Ele nos pede que tenhamos coragem. Eu venci o mundo. Se Ele nos pede também que tenhamos coragem. Eu vi nesta canção. Eu quero que você agora mergulhe toda a tua vida, toda a tua história, nesse coração misericordioso, coração de Cristo. Assim como São Pelegrino naquela noite mergulhou. E o mergulhar de São Pelegrino naquela noite, que antecipava a amputação da sua perna, foi dizer para Jesus crucificado: tu sabes, se não me curar hoje, amanhã minha perna será amputada. E naquela noite, São Pelegrino adormece, tem um sonho, uma visão, que o Cristo desce da cruz e toca na perna dele. E no dia seguinte, quando o médico chega até São Pelegrino para amputar a sua perna, que tira a faixa, a perna está curada. Jesus quer fazer isso com você. Hoje Ele não precisa mais descer da cruz, porque Ele vive, Ele ressuscitou. E Ele mesmo nos diz: quando 2 ou mais estiver reunidos em meu nome, em um único propósito, tudo que pediu ao Pai vos será dado. E nós estamos aqui nesta manhã de domingo, o dia que o Senhor preparou para nós, pedindo a intercessão de São Pelegrino Laziosa e de Nossa Senhora Aparecida. Estamos em um único propósito: pedir a tua cura. Se não for a cura física, mas que aconteça o mais importante, a cura espiritual.
Assim como este homem que voltou para agradecer a Deus, ele não recebeu somente a cura física, sim, é muito bom, mas recebeu a cura espiritual, a cura da alma. Ter a alma curada é melhor do que o corpo sarado. Ter a alma curada é melhor do que o corpo sarado. A salvação só quem pode nos dar é Cristo Jesus. Por isso é preciso que você hoje mergulhe e se deixe ser tocado por esta água, que é o próprio Senhor. Por isso cantemos. Vem, que a tempestade Escuta. já não pode te abalar. A segurança. A segurança em meu barco encontra. Confia. Naamã confiou nas palavras que o seu servo lhe falou, porque o servo acreditou nas palavras de Eliseu. Hoje eu me coloco aqui como aquele servo de Naamã e digo para você: mergulhe no coração de Deus. Busque estar na presença do Senhor. Ainda é tempo. Naamã estava indo embora, mas ele voltou e mergulhou. Por isso não tenha medo de mergulhar por inteiro, por inteira. Não tenhas medo, pois Ele está aqui. Eu estou aqui. É o teu Senhor que diz. É o teu Senhor. Ele quer curar tuas feridas, tuas dores, tuas angústias. Os passos Vem e se entrega, assim como Naamã se entregou naquele rio. Se entrega agora. E deixa que o Senhor faça tudo o que aconteceu com Naamã. Fez morada. E quando a noite não importa quantos mergulhos você tem que dar. O importante é que você mergulhe. E cada mergulho que você der, você note como Naamã percebeu os milagres que aconteceram. E Naamã foi tendo força a cada mergulho. Foi tendo coragem, fé, ânimo, esperança. Por isso não tenha medo. Quando o enviado de Deus, um profeta, te mandar, pois eu estou aqui. é o teu Senhor que diz. É o teu Senhor que diz. Não tenha medo de ir adiante desse tratamento quimioterápico, radioterápico, tratamento de iodoterapia. Entrega-te. Não tenha medo de fazer os teus tratamentos de hemodiálise. Você que não suporta mais fazer sua fisioterapia, que é muita dor, cansado eu te encontrar. deixe que o Senhor hoje venha te dar ânimo, coragem, eu irei te fé, consolar. esperança, perseverança. Os braços meus Descansarás. descansarás. Força, clama o nome de Jesus. Força, Clama o nome de Jesus. Basta clamar o seu nome. Basta clamar. Porque o nome dele tem poder. O nome dele cura. Não tenhas medo, Basta clamar o seu nome. pois eu estou aqui. É o teu Senhor É o que teu diz. Senhor que diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te, então farei morada em teu coração. E quando E quando anoitecer, cansado eu te encontrar. é no silêncio, No silêncio teu, eu irei. eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Forças te darei. Forças te darei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Que bom ter vivido este momento com vocês durante esses 9 dias que aqui nós estivemos. E quero dizer para vocês, não desistam. Desistir é para os fracos. Quando você pensar em desistir, desista de desistir. Vou repetir. Quando você pensar em desistir, desista em desistir. Naamã, no primeiro momento, pensou em desistir, mas depois ele desistiu em desistir. Gratidão ao Senhor por tudo que nós vivemos durante esses 9 dias aqui. Gratidão a sempre Virgem Maria por interceder a seu Filho Jesus. E a São Pelegrino, gratidão. E queremos sempre continuar pedindo a sua intercessão. Que nós possamos, nesse momento, rezar este Pai Nosso, esta Ave Maria, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele nos falou nesta manhã. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, dai-me pensamentos puros, palavras verdadeiras e sentimentos teus. Por amor ao Pai, seguirei ao Filho com a ajuda da Mãe. Digamos junto esta jaculatória diante da imagem de São Pelegrino. Ó meu glorioso São Pelegrino, por tua intercessão, tornai possível as coisas impossíveis da minha vida. Possamos dizer mais uma vez. Ó meu glorioso São Pelegrino, por tua intercessão, tornai possível as coisas impossíveis da minha vida. Amém. Quero agradecer esta comunidade de Nossa Senhora Aparecida que nos acolheu durante esses 9 dias. Ao nosso querido Zé, né? Que com muito amor e carinho, todos os dias vinha abrir as portas da capela, vinha ligar o som. Mas, mais do que isso, ele abriu o coração dele para servir ao Senhor. Agradecer aos nossos padres, Padre Edmilson, Padre João de Deus, Padre Edinaldo, o Diácono Maurício, Padre Evanilson, né? E agradecer também aqui ao casal Alex e Vânia, que retorna à missão junto conosco, e a irmã Lucilene, minha irmã Lucilene, da congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, reside em Mossoró. Irmã, quer dar alguma palavrinha para finalizar este momento? Estou me sentindo penso eu, antes de tudo, quero dar bom dia a todos aqueles que nos assistem. Um momento ímpar é estar aqui, mais uma vez, a minha tão querida cidade de Esperança. Mas o importante é, neste momento, absorver tudo aquilo que escutamos, tudo aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo, e nos colocarmos como Naamã,
Quantos mergulhos eu preciso de fato dar? O que estou precisando refazer na minha vida para continuar a minha missão de cristão, para continuar a minha missão dentro daquele propósito que Deus assim o fez na minha caminhada, enquanto peregrinar neste mundo. É muito importante a gente voltar um pouquinho o ano 2020. Quantos de nós passamos por momentos difíceis e quantos de nós não tivemos a coragem de mergulhar? Que o nosso bom Deus continue nos abençoando, nos fortificando. E hoje eu quero fazer uma colocação, pedindo oração pelo nosso tão querido, o nosso Papa Francisco, que hoje se encontra em Assis, dia determinado, o dia contemplado, dia dos pobres. E ele hoje irá ter contato com mais de 500 pessoas pobres. Mas não se trata do pobre que não tem o pão de cada dia. Esse também se fará presente. Mas é aqueles que trazem em si suas deficiências, que também não tem o pão de cada dia. Peçamos, rezemos pelo nosso Papa Francisco, que ele continue o seu pastoreio, assim como todos aqueles que seguem esse novenário. Tantos já passaram, tantos receberam a curas. E se alguém não recebeu a cura, é porque o Senhor tem novos projetos. É porque o Senhor o quer numa missão diferente. E muitas vezes nas nossas famílias, quando um ente querido se encontra doente, consegue resgatar muitos daqueles que se encontram afastados para perto de Deus. Então, que Deus realmente se torne presente nas nossas vidas e que São Peregrino nos ajude a curar todas as nossas enfermidades. Se fala do câncer, mas existem inúmeras doenças que não é dita de câncer, mas que tornaram câncer. A falta de amor, a falta de compreensão, a falta de estar com o outro, a falta do diálogo, a falta da busca de Deus se torna realmente um câncer nas nossas vidas. Que Deus possa continuar abençoando as nossas famílias, toda a nossa cidade de esperança, todos os nossos sacerdotes, e que nunca nos falte a fé, nos falte o amor e o perdão. E que todos tenhamos um domingo abençoado, um domingo cheio das graças e das bênçãos de Deus. Nossa Senhora do Bom Conselho abençoe a todas as famílias esperancenses. Sintam-se todos abraçados e abençoados por um Deus que nos dá e que nos resgata e que nos dá a vida, hoje, amanhã e sempre. Reze por nós, que eu rezarei por vocês. Amém. Só gratidão à irmã, né, por essas palavras. Como ela disse, comigo, também digo para com ela, inspirada pelo Espírito Santo, com essa doçura da sua voz. A humanidade precisa ouvir vozes assim, que falam com a doçura. E é assim que Deus nos fala. Deus nos fala numa mansidão imensa. Então, a irmã Lucilene, gratidão. Gratidão. E também nós pedimos que reze para nós, os peregrinos de São Peregrino. Peçamos que, por intercessão de São Peregrino Laziosa, de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre nós, sobre nossas famílias, e permaneça para sempre a bênção de um Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na certeza que eu irei descobrir quantos mergulhos me falta
Vamos em paz, que o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar, e muitos frutos a se produzir, na terra do coração, derrama a tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama.